Então vamos lá, vou demonstrar o que foi feito no projeto nas últimas semanas, de acordo com o relatório. Vou começar aqui pelo login social, que foi corrigido o nome lá no Google Cloud Console. Eu alterei para o nome oficial da aplicação, que é Kaizen, né? Então vou fazer login aqui para demonstrar e para concordar com as políticas também, né? Beleza, já foi redirecionado, vou aqui em tarefas. Vamos começar mostrando pela parte de grupos, tá? Eu já tenho um grupo aqui criado que já está com esse usuário, né? Então deixa eu só confirmar, beleza, tá? Então esse usuário aqui no Google Chrome vai ser o membro, enquanto o usuário aqui do Opera vai ser o administrador, tá? Vou começar atribuindo uma tarefa para esse usuário, vou colocar aqui para estudar, tá? Beleza, aqui é isso. E aqui a gente também tem a questão que eu alterei do tempo, tá? Então a tarefa, por padrão, ela vai ser criada 24 horas depois do horário atual, tá? E sempre arredondado para o usuário, né? O tempo sempre arredondado. Então, por exemplo, hoje é dia 5/10/2025, 9h56. O usuário está criando nesse horário. Aqui ele vai gravar a data de vencimento no dia seguinte, 6/10/2025, às 22 horas da noite. Tá? Tempo estimado por padrão 30 minutos, que o usuário vai gastar, beleza. Aqui eu vou atribuir 100 XP para ele, para demonstrar depois. Vou colocar aqui em grupo, o grupo que a gente escolheu e o usuário que a gente escolheu. Tá? Vou atribuir uma categoria que eu já criei também, vou deixar prioridade média. Tá? Beleza, criei. Agora a gente vai lá, aqui no usuário que é o membro, tá? E a gente vai ver aqui a tarefa dele. Vamos começar pela seção que seria o natural para o usuário, né? E a questão da seção também foi reformulada, tá? Eu não diria reformulada, eu diria que foi incrementada novas funcionalidades. Vamos começar pelo design, é claro, que está mais completo e com uns pequenos detalhes para deixar mais dinâmico essa funcionalidade, né? Então, aqui a gente mostra que a sessão está em andamento, o tempo que está sendo decorrido, enfim, o título da tarefa, e agora a gente tem dois novos botões, que é o cancelar e o pausar. O cancelar é para não gravar essa sessão nessa tarefa, então ela é cancelada, ela não é gravada. O pausar funciona da seguinte forma: quando eu inicio uma sessão, a lógica do back-end pega o horário que ela iniciou, para quando o usuário finalizar, ele pegar o tempo que foi decorrido entre o tempo de início e o tempo de fim, e vai ser calculado e gravado no banco de dados. Quando eu pauso, eu pego o tempo de início, que foi pausado, e o tempo que foi despausado, e subtraio isso para finalizar as contas e gravar no banco de dados também. Então você vai ver quando eu finalizar aqui, ó, tá mais ou menos 25 segundos, vou finalizar 25, 26 segundos. Vou vir aqui nas minhas sessões e você pode ver, ó, 25, 26 segundos, né, no caso, e o tempo que eu fiquei pausado, que essa tarefa ficou pausada ali. Então fica interessante para o usuário entender quando ele pausou, quanto tempo ele gastou nessa tarefa, e para a gente deixar isso em outro nível, vamos dizer assim, foram adicionadas as anotações da sessão em específico. Então o usuário pode vir aqui e dizer algo o que ele fez nessa sessão, o que aconteceu nessa sessão, se ele teve algum imprevisto, esse tempo pausado, o que aconteceu, enfim, pode adicionar o que ele quiser. Vou salvar a anotação aqui e vai mostrar quem fez essa anotação, a data dessa anotação e a anotação em si, tá? E ele pode editar, excluir, enfim. Agora a gente vai voltar aqui para o administrador e vai dar uma olhada nessa seção. O administrador seria o gestor do projeto, o chefe, enfim. Ele vai vir aqui e vai ver a sessão que esse usuário trabalhou nessa tarefa. Então, no tempo de duração realista seria, sei lá, 1 hora, 2 horas na sessão, com tempo pausado de 5, 10 minutos. E ele viria aqui e veria o que esse usuário fez durante essa sessão, né? E ele pode adicionar comentários também, ó, melhore isso, melhore aquilo, e deixar isso registrado, né? Beleza. Por aqui a gente finaliza isso, a parte de sessão de trabalho, que está finalizada. Beleza, então agora a gente vai para as anotações,
que segue a mesma lógica, mas é a anotação geral da tarefa, tá? Então segue a mesma lógica, tanto o administrador quanto a pessoa que foi atribuída a tarefa pode ver, pode fazer anotações, enfim. Por essa parte é isso. Agora a gente vai dar uma olhada nas recompensas para esse usuário. Então, bom, concluímos a sessão, trabalhamos nessa tarefa, não vou precisar editar nada, não vou precisar fazer nada, vou concluir essa tarefa, beleza? Concluindo essa tarefa, esse usuário vai ganhar o XP que foi atribuído dessa tarefa no grupo em específico, tá? Tem o XP em geral do usuário, que eu vou mostrar mais para frente, mas quando ele conclui uma tarefa de grupo, é atribuído um XP para ele nesse grupo, que ele vai poder gastar nas recompensas desse grupo. Então, ele viria aqui em recompensas, como ele concluiu. Como ele concluiu a tarefa, ele vai receber 100 XP, que é mostrado aqui no canto superior direito, tá? Então, ele vai selecionar aqui o grupo qual ele concluiu a tarefa e vai analisar o XP dele, tá? E aqui ele vai ver os resgates dele. Então, vamos lá no administrador. Como o usuário concluiu a tarefa, ele vai vir aqui em recompensas e vai criar uma recompensa que vai ficar disponibilizada em geral para esse grupo, né? Então, vamos lá, vamos criar uma nova recompensa. Vamos criar dia de folga. Enfim, vou colocar a descrição aqui. E vamos colocar 100 de XP, tá? E aí é o próprio administrador que define essas métricas. O que ele acha que é muito, o que ele acha que é pouco. Por exemplo, ele vai adicionar que 1000 de XP é muito para ele, tá? E aí ele adiciona de 10 em 10 nas tarefas, enfim. Beleza, aqui. E o administrador também tem o seu XP. Mas, enfim. Aí vamos aqui. Beleza, deixa eu só. Beleza, concluiu a tarefa. Voltando aqui, vamos selecionar o grupo. E aqui já está disponível a recompensa para o usuário que foi atribuído a tarefa resgatar. Então, ele clicando em resgatar, é enviado uma solicitação para o administrador, tá? Então, ele vai aprovar esse pedido do usuário, tá? Aqui na aba administração. Então, ele pode ou rejeitar ou aprovar. Vou aprovar aqui o pedido. Voltando aqui, em meus resgates vai mostrar meu pendente, deixa eu só atualizar aqui. Aí beleza, aí mostra o pedido, né? E que foi aprovado, tá? Perdão, estou no grupo errado, grupo Casagrande, né? Beleza, mostra o pedido que foi aprovado, o custo, quanto custou de XP, data de solicitação, quando foi atualizado, enfim, e o que é o pedido, né? A descrição do pedido, perdão. Enfim, essa é a parte de recompensas, tá? Que já está concluída. Vou passar aqui rapidamente pela parte de conquistas, que já está funcionando. Aqui a gente tem diferentes tipos de conquistas, tá? Que vai ser adicionado na própria codificação. Então, por exemplo, aqui no caso temos de concluir hábitos. Então, conclua 3 hábitos em um único dia, conclua um hábito, enfim. Bom, vamos analisar a inteligência artificial que foi implementada no projeto aqui na página de tarefas. Vamos começar analisando por onde começar com a inteligência artificial. Então, eu criei aqui 2 tarefas de exemplo: limpar a casa e fazer uma correção de segurança no sistema. Então, vamos clicar aqui e ele vai gerar aqui uma recomendação para mim. Aqui foi rápido porque ele está pegando do cachê, tá, do navegador. Então, se passou um determinado tempo, ele pega do banco. Se não passou desse determinado tempo, que é de 2 horas, ele pega do cachê do navegador, tá? Caso não tenha nenhuma recomendação, ele gera uma nova, e se o usuário também quiser, ele gera uma nova recomendação, tá? Então vamos começar analisando. Ele fala: comece pela tarefa correção de segurança urgente no sistema, porque é uma questão de segurança com prazo mais próximo. Beleza. Depois execute limpar a casa para manter o ambiente organizado. Então ele não exclui nenhuma tarefa de ser realizada, ele ordena para você e te dá sugestões, basicamente, né? Então aqui nessa aba de sugestões é isso, e abaixo ele vai criar subtarefas com um tempo estimado para você. Então a gente tem aqui 3 subtarefas que ele criou, que é revisar prioridades e prazos de todas as tarefas,
e vai levar 15 minutos em média, 20 minutos preparar ambientes e materiais necessários e 30 minutos executar a primeira tarefa prioritária, que é fazer a correção de segurança, né? E aqui uns riscos e dicas que ele sugere para você também. Risco: tarefa com prazo próximo pode atrasar outras atividades. Dica: reserve 20% do tempo para imprevistos e ajustes. Evite multitarefa em atividades que exigem alta concentração, como fazer uma correção de segurança. E tarefas de alta prioridade sem tempo estimado podem consumir todo o dia. Enfim, essa parte de sugestões, ele faz uma análise geral em todas as tarefas que estão em andamento e as que estão pendentes, tá? As que estão concluídas, ele não analisa nada. Beleza, agora a gente vai para a análise específica da tarefa. Vamos pegar aqui, para ele dar uma sugestão de A para correção de segurança urgente no sistema com base no que ele tem. Vamos fazer o seguinte, vamos especificar para ele realizar correções urgentes de segurança no sistema em Java com SQL. Tá, beleza, vamos atualizar aqui e vamos pedir uma sugestão para ele. Tá, aqui a gente tem alguns estágios que não é necessariamente o que a inteligência artificial está fazendo, é mais para cobrir esse tempo de resposta em média de 10 segundos que ela tem, tá? Eu tenho uma tabelinha aqui que o orientador Alexandre pediu para a gente fazer, que é analisar o tempo médio de resposta de cada inteligência artificial para ver se justifica, né, continuar com a IA do DeepSeek. Então a gente fez a análise de 4 inteligências artificiais, sendo o GPT-5, Claude 3.5 Sonnet, o DeepSeek, a versão 3.2 que é a atual, e o Gemini 2.5 Flash, tá? Ambas com uma média de 150 tokens, tá? E o tempo de resposta do ChatGPT foi entre 9 e 10 segundos, que é ótimo, melhor do que o DeepSeek, mas o preço não justifica, muito mais caro que o DeepSeek. O Claude teve um tempo médio de resposta de 3 e 15 segundos, muito mais demorado, não faz sentido, sem contar que é muito mais caro até que o ChatGPT. O DeepSeek teve um tempo de resposta entre 8 e 11 segundos e o valor dele é frações de centavos por 150 tokens. Tá? E o Gemini teve um tempo de resposta entre 9 e 13 segundos, apesar dos valores serem parecidos entre o DeepSeek e o Gemini, não vale a pena fazer essa migração, aí ainda mais por ter tempo de resposta a mais. Né? Então não tem sentido. Então a gente vai manter o DeepSeek e isso aqui também vai ser documentado na documentação que vai ser refeita de forma geral, né? Então, aqui nas sugestões que ele gerou enquanto a gente estava vendo o tempo médio, vamos dar uma analisada. Sugestões de correção de segurança no sistema. Então, primeira coisa que eu estou falando, identificar vulnerabilidades críticas através de análise de logs e ferramentas de segurança. Implementar correções de SQL injection utilizando por par de statements. Então, você percebe que ele entende o que vai ser feito na tarefa e dá a sugestão com base nisso. Né? Então é meio para dar um rumo para o usuário a inteligência artificial nesse projeto, tá? Para dar um start, para ativar esse gatilho do usuário, né? Para ele começar. Também traz subtarefas com tempo médio. Então, se o usuário quiser usar bem a inteligência artificial, ele tem que dar um bom título, uma boa descrição, bem especificado, tá? Para que a inteligência artificial ajude ele realmente. Né? Então, aqui a gente segue a mesma lógica de sugestões, subtarefas e riscos e dicas. Tá? E ele também pode gerar uma nova sugestão. Não vou colocar limite em inteligência artificial para os usuários porque não tem sentido. É frações de centavos, 150 tokens. Os usuários teriam que gerar milhares e milhares de requisições para IA para fazer um valor de $1. Que também vou colocar na documentação esse cálculo de quanto custaria, né? Então eu acho que é interessante para atrair novos usuários essa parte ser de graça. Talvez um limite absurdo de 100 ou 1000 requisições por dia, né? Para não correr perigo também, né? Então beleza. Essa parte de inteligência artificial é isso.
Já vimos a nova sessão, vimos as recompensas, conquistas, hábitos, grupos e a dashboard, tá? Ahn, faltou a parte de notificações, tá? Então, notificações ela ativou enquanto a gente estava discutindo sobre a IA. Então, a gente tem aqui, ele trouxe uma notificação para limpar a casa, que vence amanhã, e ele também traz o tempo em que você foi notificado. E também um lembrete para os hábitos, que mostra aqui. Se você não correu ainda, ele mostra essa notificação. Então, clicando, você pode marcar como lida e no X você vai excluir ela, tá? Ahn, Aqui a gente também tem um novo tipo de filtro, né, que é o em grupo. Você pode selecionar o grupo que você quer analisar a tarefa, né? Como aqui não tem, não vai mostrar. Mas é basicamente isso. Essas foram as novas implementações. A gente também tem já o projeto hospedado numa VPS, rodando tanto o back-end quanto o front-end na VPS. Tá? A única coisa que está faltando nisso é a parte do domínio. Então, o domínio eu estou decidindo ainda. Que eu estou querendo comprar um novo, um domínio que faz mais sentido com o nome, porque atualmente eu tenho o domínio kaizenapp.com.br, mas eu estava atrás de um domínio mais curto, como kaizen.com ou algo do tipo. Então eu estou dando uma pesquisada na Hostinger, na Hostingator, enfim, para comprar esse novo domínio, e aí eu já implemento ele e o projeto fica perfeito, hospedado na VPS, né? Pelas análises que eu fiz na VPS de consumo de processo ao criar tarefa, ou pedir sugestão, fica ali em média entre 8% e 10% do uso de CPU, né, com um usuário. Lembrando que está tudo na mesma VPS, tanto quanto banco de dados, como back-end, como front-end, está tudo ali na mesma VPS, tá? E é isso, tá? E PHP-MyAdmin, é claro, né? Enfim, essas foram as implementações que foram feitas nas últimas semanas, tá? A gente ainda tem alguns bugs para corrigir, de layout, melhorias para fazer, tá? Vou trazer aqui algumas melhorias. Então vamos lá, só para finalizar, vou trazer o que a gente vai fazer nessa última semana, né, para implementar no projeto. É mais melhorias e correções e, se der tempo, umas ideias novas que eu estou tendo, né? Então, para começar, a foto, quando o usuário adicionar uma nova, deveria ser excluída a antiga, para não sobrecarregar a minha pasta na VPS, nem para sobrecarregar tanto minha memória quanto meu processamento com fotos ali que não vão estar sendo utilizadas, né? Então, o usuário adicionou uma nova foto, ela é excluída. Configurações das notificações, o usuário escolher se ele quer receber notificação do que, se ele quer receber notificação de tarefa, de grupo, de hábito, de recompensa, de conquista, né? Então, fazer essa parte de configurar as notificações do que ele quer ou não quer receber. A gente também tem para implementar a parte de ranking de grupo, né? Que quando o usuário vier aqui no grupo, quando ele for gerenciar membros, ele poder ver um ranking dos usuários com mais XP nesse grupo, né? Então, ao invés de mostrar de forma meio que aleatória, né? Porque não tem nenhum parâmetro aqui definido, dizendo quem aparece em primeiro, não é muito interessante, né? Então o XP já está aqui, o XP já está sendo mostrado aqui, então isso é uma implementação que vai ser bem rápida, tá? É interessante também implementar uma sessão de replay. O que é essa minha ideia de sessão de replay? É um log, um histórico, tá, da tarefa. Então, se o usuário editou a tarefa, quando ele criou a tarefa, editou, concluiu a tarefa. Então, tudo isso vai ficar registrado num log que ele vai poder analisar. Eu fiz um esboço aqui mais ou menos, tá? Então, por exemplo, a tarefa foi criada, tal hora, tal dia e tal hora. A tarefa foi editada, tal dia e tal hora. Sessão iniciada, sessão finalizada, tarefa concluída. Então, acho que é interessante trazer essa linha do tempo pro projeto, tá? Eu acho que vai ficar bem interessante. A gente adicionaria um ícone em cada tarefa para ele poder analisar tanto quem atribuiu a tarefa,
quanto o membro analisar é, essa linha do tempo na tarefa, tá? Acredito que essas sejam as implementações mais importantes. Eu sei que vai ter correção de bug é, e melhorias para fazer. A maioria dos bugs que eu tenho aqui para corrigir são bugs visuais mesmo, em questão de responsividade, tá? Mas eu sei que eu vou encontrar alguns bugs conforme eu for testando nessa semana. Então, é basicamente isso, tá? As melhorias, o que a gente vai fazer, o que a gente já fez e como tá o projeto de forma em geral.